Em relação às festas juninas, né, que isso é uma tradição no Brasil, a gente vê mais interior, né, capital a gente já não vê isso daí, eu sei porque eu tenho alguns parentes, assim, e eles falam: "Ai, aqui não tem Capital mais", tem é. balões. É balões? É, muito balão Olha na aí. capital de São, né, São Paulo, capitais é muito balão. É uma cultura, não sei porquê, mas é uma cultura deles, né. E É. eu já presenciei aqueles Não, balões balão é subindo, aquelas cangaias que falam, né, com fogos de artifício e tal, e é um risco nessa época agora, né, que é de estiagem, né, muito uhum. mato seco e tal. Então festa junina, fogueiras, for fazer uma fogueira, então sempre um adulto supervisando, né, essa área da onde está sendo feita a fogueira, a queimada da fogueira, de preferência tendo um aceiro em volta, né, para não Tá. pra esse fogo não se alastrar para o terreno, né, vamos dizer Uhum. assim, ou com uma pastagem, ou até mesmo em matas, né, de áreas de proteção permanente. Fogos de artifício, né, que é muito comum nessa época também. A criança pode usar fogo de artifício? Aqueles estampidos pequenos, né, que são próprios para criança, sem perigo, Uhum. né, não tem perigo. Agora, eu não posso o quê? Usar um rojão, uma bomba, É. né, mais, né, de alta Tal da carga, né, bomba de 1000 aí. pólvora, dizer assim, a bomba Bomba 1000. 1000, né, ou querer adaptar um artefato desse aí, aumentar sua potência, então nunca Aham. mudar a característica desse artefato. E sempre comprar também o artefato em lojas É, especializadas e credenciadas, né, especializadas, então é. não dá para fazer um amadorismo nessa parte. Então as consequências são graves, né, de queimaduras, né, perda de membros na explosão, então É. cegueira pode acontecer, né, no, Nossa. no- no rosto, então é muito grave, né, esse tipo de Se ocorrência. acontecer, tá soltando lá um rojão, alguma coisa, se acontecer uma queimadura, alguma coisa, tem que correr para o hospital. Sim, sim, de preferência liga para emergência, né, se for uma lesão mais grave, né, o corpo de Uhum. bombeiros Ah, ele vai vai até o atender. local. Agora se é uma queimadura simples, né, é como eu falei, né, na queimadura, é lógico assim, tentar explicar assim, se a queimadura for tóxica, né, que a gente comentou anteriormente, um produto químico cai na minha pele e queima. Uhum. Eu tenho que identificar se esse produto não é reagente à água. Se ele for reagente à água, eu não irrigo a área lesada, porque eu vou aumentar a Ah. potência do produto. Mas se não for, eu posso jogar água, então a grande regra na queimadura é água limpa de torneira, água limpa em temperatura ambiente, tá? Não passar nenhum tipo de produto, né? Então já a gente ouve falar das pessoas antigas, vão passar babosa, Clara pasta de de dente, ovo. clara de ovo, É. não passa óleo de cozinha, igual a moça que eu Nossa, falei, meu não passa. Deus. Então socorre, né? Pega o veículo particular, leva até o hospital, unidade básica lá, e o atendimento é. Aí sim, o médico depois vai prescrever uma pomada cicatrizante, Uhum. alguma coisa a respeito. Ô tenente, quais são algumas dessas substâncias que não pode jogar água, o senhor lembra, assim? Que são a base de cloro, Ah, principalmente, é? amônico, né, que tem amônia e tal, então não jogo água. Esses seriam Tá. os mais drásticos aí. Em relação a quedas, vamos supor, tá numa escada ou num telhado, a gente vê muito, né, pessoa cair de Sim, telhado. é. Então nunca adaptar meios, né, vamos dizer assim, vou falar esse termo. Vou subir no ambiente, é uma escada, tá? Chega uma escada ancorada, né, apoiada, de Uhum. preferência sempre com 2 pessoas, uma segurando a base dessa escada e a outra subindo sobre a escada, né, na escada. Não usar bancos, cadeiras como escada, que ela pode Certo. virar. Então essa é a regra principal. Se a escada tiver base de apoio, né, vamos falar assim, aquelas bases de borracha, trocar aquilo também que desgasta com o tempo, porque ela tem que ficar antiderrapante, né? Uhum. Seria isso daí o risco maior. Agora, se é uma escada da própria residência estrutural, pavimento ao outro, né? Vou subir uma escada da minha casa, de um ambiente ao outro. Então, não deixar tapetes nessa escada, sempre adaptada com corrimão e guarda-corpo. Uma coisa importante a gente falar sobre altura, né? Você está falando sobre altura. É. Se tem crianças em casas, né? E eu estou numa casa elevada, de preferência fazer aquela tela de proteção nas janelas, para evitar esse tipo de acidente, né? É Queda de criança, verdade. né? Nesses ambientes. Em relação a chuveiros elétricos, hoje a gente vê muito a energia solar, essas coisas, mas tem muita gente que ainda tem, né, o chuveiro elétrico e ele pode dar um curto ali, é fácil, né, tenente? Sim, a parte elétrica da residência é um fator de risco, que nem eu falei anteriormente, a manutenção desses equipamentos, né, a própria rede elétrica da residência é muito importante. Então, regra de segurança ao manipular o chuveiro elétrico é nunca mudar o seletor de temperatura, né, verão, inverno, descalço, né, e com o piso molhado, e ele Tá. ligado. Ah, ele Então ele tem que estar ligado. fechado o registro, que eu desliguei lá, né, o Tá. defletor que fica dentro do chuveiro, então ele não está acionado, né, aí sim eu mudo a temperatura que eu quero,
e aí eu ligo o chuveiro para utilização, né, da maneira possível. Nossa, eu tô lembrando, porque eu tenho uma casa de veraneio, e é a casa antiga, e o chuveiro é elétrico, e eu mudo com ele ligado. Não, Nossa, não. olha que perigo. Pode acontecer uma descarga elétrica. Deus me Né? livre. Então agora eu já sei, já E, aprendi aqui e a descarga elétrica, uma vítima molhada, potencializa o efeito, o né, do choque. efeito, né. Uma coisa que eu tenho dúvida é em relação a choque elétrico, quando cai um fio, que é alguma coisa na rua, que eu vejo, sei lá, a gente escuta o povo falando, né: "Ah, passa com o carro e daí deu essa descarga, não pode descer do carro". O fio elétrico e os animais peçonhentos, que a gente falou, né, que sempre suspeito que o animal ele é peçonhento, se mordeu, ele teve o ferimento, né, o suspeito como venenoso, o fio elétrico também suspeito de energizado. Então nunca manipula um fio caído ao solo, na via pública, achando que é um fio de telefone, um fio de internet. Às vezes, pela característica do fio, às vezes a pessoa conhece. Mas quem é leigo nunca manipula o fio, né, achando que ele é um fio desenergizado, que pode acontecer um acidente. Porque não é porque ele está protegido com a capa que não há uma ruptura ali por algum motivo. A gente tem essa época de férias, né? A gente vê que as crianças usam o cerol na linha, pode acontecer que o cerol cortou esse fio, então ele está exposto, então pode acontecer. Falando aí, né, em crianças de férias, uma coisa que a gente vê bastante, infelizmente, é afogamento, né, de crianças em piscina. Adulto é um pouco mais difícil, acho que adulto é mais em questão de represas, rios, né. E o que a gente tem que fazer? Como que é, ou que dica que o senhor dá pra gente evitar que isso Tá, os aconteça? afogamentos são graves, né? Uma ocorrência bem trágica. Acontece em todos os ambientes, né? Seja local de lazer, que a gente fala, né? Na residência, a piscina que a gente tem em casa, ou no clube, né? Muitas vezes, ou até mesmo em áreas públicas, né? Praias e represas, né? Em represas, a gente, maior estatística, assim, são adultos, né? Muitas vezes por efeito de álcool, né? Então bebe e tal, toma coragem, vou nadar até ali, até mais alto que... A gente fala na regra, né? Água no umbigo, né? Já é sinal de perigo. Então nunca se aventurar se eu não tenho uma condição física adequada, ou se eu ingerir bebida alcoólica, ou logo após uma refeição, né? Mais consistente, pesada, aí, assim, né? né? Se aventurar a entrar na água, por questão de congestão, né? Sim. Ou por questão de algum problema físico e a pessoa acaba se afogando. Crianças é um fator de risco também muito grande, porque às vezes uma simples banheira, um simples balde com água, já aconteceu da criança se afogar. Então, assim, é uma vigília constante em crianças. Então, o cuidado sempre é essencial. Se eu tenho piscina em casa, eu tenho que ter alguma barreira física de acesso dessa criança a essa piscina, porque chama atenção, né? Chama atenção. Então, se eu descuido, então tá olhando uma criança na beira de piscina, nunca ficar descuidado com o celular. Quer dizer, eu tô vendo, né, a rede social e a criança tá lá. Então, aquele descuido dela cair, né, e submergir, e inalar aquilo, e faltar oxigenação. Então, o afogamento é bem drástico nessa parte aí. E a gente consegue fazer um salvamento ali para uma pessoa? Em áreas públicas, né, então a regra é nunca socorrer uma vítima. Se eu não tenho condições técnicas e físicas de socorrer uma vítima, eu não vou socorrê-la, porque se eu for abordar essa vítima que está se afogando, ela vai me abraçar e ela vai me afogar também. Então, se possível, ter junto comigo uma corda, parece que não, né? Mas assim, a gente dá palestra, se eu tô com o meu carro numa praia não, numa área de lazer que tem represa, o meu step do meu veículo é uma boia, ele cheio, o pneu ele vai boiar de certa forma, ele vai dar um efeito. Mas ninguém vai levar isso, né, no lazer para tentar se acontecer. Então, assim, muitos lugares que a gente atua, tem área de banhista. Então, a recomendação, usem essas áreas, no caso de áreas públicas, onde tem a proteção do Corpo de Bombeiros, tá? Onde tiver bombeiro municipal também, que tenha o socorro adequado. Respeitem a sinalização do local. Muitas vezes tem demarcação de boias, né, até onde eu posso chegar. Nunca ingerir bebida alcoólica, né? E logo de imediato querer se aventurar, querer nadar, alguma coisa a respeito. Se identificou que alguém se afogou, liga no telefone 193 de emergência, passa a localização, tente marcar qual foi o ponto que a pessoa submergiu, porque aí vai ser uma equipe especializada para tentar identificar, retirar essa vítima, dependendo do tempo de socorro, consegue fazer a manobra de ressuscitação cardiopulmonar e tentar reverter esse quadro de parada, né, de afogamento que a pessoa está. Certo.
Bom, nós falamos aqui sobre animais, né, mas esquecemos de falar mordida de cachorro, que é uma coisa bem comum. Eu estava vendo esses dias até um vídeo na internet, e uma pessoa estava numa praça, e ela estava com um cachorro, um pitbull. A gente sabe, né, que ele tem a fama aí, né, de ser bravo, enfim, até de avançar, e houve ali uma discussão, porque a pessoa falou: "Olha, ele não estava na coleira, ele estava solto, né". E o que que a gente deve fazer no caso de acontecer ali com uma mordida de cachorro, por exemplo? Tá, dependendo do animal de grande porte, a pressão da mordida ela é grande, ela pode até Uhum. fraturar um braço, né, uma perna, coisa a respeito. Pode ter até avulsão, né, de uma parte do corpo, né, da pele, vamos dizer assim. É. Então, o tratamento nesse caso aí é expor a área afetada, né, tentar isolar aquilo, proteger com um pano limpo. Uhum. Se tiver muito sangue, sangramento, socorrer para unidade básica de saúde para tentar fazer o tratamento médico adequado. Não vou tentar capturar o animal, né? É, Não não tem tem como como. fazer, mas dependendo da lesão, isso aí é uma proteção da área afetada, né? E socorro até a unidade hospitalar. Se não tiver condições, ligue o telefone 193, aí o resgate, suporte de emergência aí, seja a ambulância ou nós, né, do bombeiro, vão dar o atendimento pré-hospitalar devido para essa vítima. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pod. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?